Abraão de madrugada tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando, errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos. Afastando-se, foi-se assentar defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a sua voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar. Ele disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele uma grande nação. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. O 20 e o 21 aqui é o fechamento. Deus estava com o rapaz. Deus estava com o rapaz. Deus estava com o rapaz que cresceu. Ele cresceu porque Deus estava com ele. Deus estava com ele. Ele cresceu por quê? Habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou, ou se tornou uma mulher da terra do Egito. Tome seu assento. Meus irmãos, esse texto é um texto atípico, conhecido, relevante, famoso. Quem nunca ouviu falar sobre este texto? Deixa eu trazer uma introdução rapidamente e a gente vai aplicar aqui pelo menos 2 lições e vamos para casa dando glória a Deus, para viver uma nova semana. O texto começa dizendo que Abraão, que era o pai de Ismael, vai despedir Ismael com a sua mãe Agar, que era escrava egípcia de Sara. Logo de manhã, bem cedo, pela madrugada. Mas quem lê o capítulo 21 não consegue detectar o porquê que Abraão vai acordar na madrugada e vai despedir a criança ou o menino Ismael com sua mãe Agar. A verdade é que esse filho não era o filho ditado por Deus como filho da promessa. Este filho foi um filho de barriga de aluguel. Abraão, casado com Sara, vai receber uma promessa, que a sua mulher iria lhe dar um filho. Só que Sara era estéril, e aproximadamente aos 86 anos de Sara e aos 90 anos de Abraão, Sara vai se cansar de aguardar, porque a verdade, irmãos, é que muitas das vezes aguardar cansa. É assim ou não é? Aguardar cansa. Já aconteceu com vocês de estar
ponto de ônibus, aguardando o ônibus, vamos falar mal do 342, e você está ali 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 40 minutos, uma hora, o negócio está uma promoção tão grande, né, que você se irrita, e você tem duas opções: ou vai embora, ou você abandona, né, o compromisso, ou você chama o Uber no aplicativo, e isso vai lhe gerar um custo maior. Foi isso que aconteceu. Sara estava cansada de aguardar, e diante dela tinha um Uber, um aplicativo chamado Agar. E Agar era a barriga, né, a válvula de escape, o atalho de Abraão e Sara. E todos nós sabemos que a cultura da época dava-lhe o direito de um homem casado se deitar com uma concubina quando a sua mulher oriunda fosse estéril, para que esta mulher concubina coabitasse com o seu marido, com este homem, e lhe servisse de barriga de aluguel. Então o desfecho aqui é esse. Uma vez que Deus falou, alguém cansou de aguardar, se antecipou dando conselho para o seu marido Abraão, e quando ele recebe esse conselho, o conselho é: toque aos seus olhos e ao seu coração. Ele se deita com Agar concebe, e quando Agar concebe, o texto diz que o anjo se apresenta também e diz para Abraão: então é esse o Ismael, filho da promessa. Logo após, ele coabita com a sua mulher Sara, e o texto diz que Sara também vai conceber. Detalhe: vão crescer os mancebos na mesma casa, aproximadamente na mesma faixa etária de idade. Segundo historiadores, diz que eles tinham 15 e outros 17 anos. Mas vamos lá, o texto diz que um dia está havendo festa no arraial. Sara entra dentro de casa, e quando ela entra, ela percebe que o filho mais velho, que era o Ismael, o filho da escrava egípcia Agar, estava com uma brincadeira maldosa com o filho de Sara. Segundo historiadores, diz que ele estava com uma flecha atrás das costas do menino Isaac. Sara vai olhar, né, aquela visão, não vai se agradar, vai gerar no seu coração que a um momento, dado de momento, aquela brincadeira maldosa ia gerar morte na sua casa. Então ela vai chamar o seu marido Abraão, vai dizer: melhor você despedir esse menino com essa escrava de nossa casa, porque eu peguei uma brincadeira maldosa, isso vai dar problemas, vai gerar morte dentro da nossa casa. Quando Sara vai falar com Abraão, o texto diz que o coração de Abraão se entristeceu. Porque Abraão era pai, gente. Abraão era pai, mas o coração dele não se entristeceu quando ele recebe um conselho para se deitar com a escrava. Deus vai interceder naquela hora e vai dizer para ele: Abraão, faça tudo quanto a tua mulher Sara mandou que você faça. Irmão, e agora ele tem que obedecer, porque ele tinha um projeto a realizar na vida daquela família, que é a descendência por causa do menino que era filho também de Abraão, e sobre ele havia uma palavra de promessa também. E aqui agora, com essa pequena introdução, o texto vai dizer que Abraão, ele acorda de madrugada, ele vai pegar um odre de água. Ele fica comigo, um odre de água. Até fraco fala, um odre de água. Ele vai pegar um odre de água, ele vai encher este odre de água. Eu não consegui examinar, pesquisar a quantidade
quantidade de água que dava dentro daquele óleo, porque o óleo tinha vários tamanhos, mas Abraão vai encher um óleo de água. Ele enche aquele óleo de água. Ele também vai pegar um bocado de pão, um saco, vai colocar os pães dentro daquele saco, e o texto que está em preço vai dizer que ele vai pegar o menino Ismael e vai dar na mão, vai entregar no colo. É uma palavra figurada na responsabilidade da sua mãe. E o texto vai dizer que ele vai despedir. Repita comigo: despedir. Ele vai despedir Ismael com Agar. E o texto é enfático, e é aqui que eu quero me ater, que ele vai despedir. Quem vai despedir é Abraão. Quem vai despedir é o pai. Ele despede. E o texto diz que Ismael e Agar, eles vão seguir errantes pelo deserto de Berseba. É aqui que eu quero me ater. Em primeiro ponto, em dizer que Deus despede. Fala para quem está do seu lado. Deus despede. Tem gente que acha que algumas dispensas é demônio. Tem gente que acha que algumas dispensas é obra de uma Maria Cecília. Não pode soltar, tá? Aleluia. Pois é, tá, seu irmão. Aleluia. Que irmão vai estar na oração aqui, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. A irmã Maria tem 62 anos. Vai fazer 63, olha aí, cara de 18, né? Mas é verdade, ela tem muita disposição. Então a gente precisa entender que há dispensas que são de Deus. Porque quem despediu, olha para cá, quem despediu para ser exposto, mas quando é Deus, ele despede, mas ele dá pão, ele despede, mas ele dá água, porque a Bíblia diz que Deus não despede ninguém de mãos vazias. Só que aqui, irmãos, eu não vou nem mais andar no texto, quero ficar só aqui. Só que aqui, o pai Abraão vai despedir o filho, vai despedir aquela sua segunda família. E ele vai dar pão, e ele vai dar água. Só que ele segue. Mas o texto diz que Agar, fala comigo, Agar vai seguir, andando errante no deserto. Você entenda é que Deus despede. A segunda coisa que eu quero que você entenda é que Deus despede, mas quando Deus despede, Ele não despede ninguém de mãos vazias. A terceira coisa que eu quero que você entenda, que uma vez Deus despediu, e uma vez Deus te despediu, e lhe entregando pão, e lhe entregando água, Ele não erra no cálculo. Fala para quem está do seu lado. Deus não errou nem no cálculo da água e nem no cálculo do pão. Porque no meu texto parece que Deus errou no cálculo do pão e no cálculo da água. Só que alguém não se
visualizar a água da casa do pai Abraão. Tem alguém aqui que não vai, eu estou sentindo Deus, que não vai valorizar, Tiago, o pão e a água da casa do pai Abraão. Porque o texto diz que ela vai, e vai o quê? Ela vai com a água necessária, porque ele sabia que ela iria atravessar o deserto de Beceba. Então, Carlos, ele deu a água necessária para atravessar. Quantos dias, quantas horas, quanto tempo, os momentos da sede, tem suficiente e tem até que sobra. Deixa eu ver aqui, o pão dá para um dia, para dois, para três, o deserto atravessa em si, mas bem, dentro dessa lógica, dessa visão, o que eu estou entregando é suficiente para eles passar pelo deserto, não ter necessidade e muito menos morrer. Mas alguém no texto, a Bíblia diz que decide seguir. Sabe o que é o nosso problema? Quem manda na minha vida sou eu. Irmão, já sentaram para ver. Aqui ó, cada um manda no seu nariz. Não tem ninguém aqui para botar regra. Contei, vou fazer do meu jeito. Contei, eu vou fazer como eu quero. Contei, eu vou andar do jeito que eu quero. Não, eu vou me comportar nesse deserto do jeito que eu quero. Só que o tempo está passando. E eu andando do jeito que eu quero, fazendo do jeito que eu quero, sendo dono do meu próprio nariz, não estou notando que o nível da água está baixando. Eu andando do jeito que eu quero, fazendo do jeito que eu quero, não estou notando que o ponto está diminuindo. Deixa eu abrir parênteses aqui. Pessoas que já teve tempo suficiente para arrumar esse probleminha da vida, mas não arruma. Pessoas que teve tempo suficiente para se casar, mas preferem ficar sem casar. Pessoas que teve tempo suficiente para largar o pecado, mas não quer largar. Pessoas que teve tempo suficiente para acertar um problema antigo, um problema de raiz de amargura, mas não quer acertar. Pessoas que teve tempo suficiente para tomar posição diante daquilo que Deus gerou ele para viver, mas decidiu, eu vou fazer do meu jeito. Quando eu quiser eu vou lá e acerto, quando eu quiser eu vou lá sair do pecado, quando eu quiser lá eu arrumo isso aqui, quando me der vontade. Só que você não está notando que o tempo está passando, o nível da água está diminuindo, a quantidade de pão está esgotando e você está seguindo errante. Só que chegou um tempo, Samara, o tempo chega que a gente não é mais aquele garotinho. O cabelo começa a cair, né, pastor Jefferson? A barba começa a ficar branca. E nós não fomos chamados, irmãos, para andar segundo a vontade da nossa carne. Nós fomos
gente pode ficar preocupado quando eu começo algumas colocações, né? Ou colocações de algumas pessoas e dizer que ninguém manda na minha vida, ninguém manda na vida do meu filho, ninguém manda, vai com esse negócio, fica com esse entendimento, fazendo o que quer, do jeito que quer, da forma que quer. Deus não te chamou para ser Senhor, Deus te chamou para ser servo, e servo não faz o que quer, servo faz o que o Senhor manda. E aí está achando que é dona do seu próprio nariz? Serve errante. Um dia eu dou um jeito, um dia eu resolvo, um dia eu largo esse pecado, um dia eu perdoo, um dia eu conserto, um dia eu caso, um dia eu viro crente de verdade, um dia eu paro de brincar com pecado, um dia eu tomo posição. Só que não está, a pessoa não está tendo senso que o pão está diminuindo e que a água está acabando. No caso dela, errante. Eu vou pelo caminho que eu quiser. Eu pego a rota que eu quiser. Eu pego o atalho que eu quiser. Eu burro, eu furo a fila, eu queimo etapa. Eu vou. No espírito do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida levar. E o dia que der, eu acerto. Enquanto isso, a gente vai. Só que a cada um entendeu que enquanto ela desce, só que alguém olha o texto e acha assim: Deus errou no cálculo do pão. Só que alguém olha o texto e diz: Deus errou no cálculo da água. Foi não, filho. Não foi mesmo. Que pai é esse que vai colocar água no outro, sabendo que o filho vai para o deserto e a água vai acabar e vai passar risco de morte? Que pai é esse que vai botar pão a menos no saco, sabendo que o pão não é suficiente para atravessar aquele deserto? Não, o pai colocou a quantidade de água certa, o pai colocou a quantidade de pão certo, mas ela decidiu andar errante no deserto e não percebeu que quando andava errante no deserto, o nível da água baixava e o pão estava diminuindo. Aí, quando ela vai dar conta, que andar errado lhe gera prejuízos, porque, irmão, nem tudo é Deus cobrando, nem tudo é Deus cobrando. 99% é colheita do nosso plantio. Já dizia o professor Salomão que ao espremer o leite sai manteiga, e ao espremer o nariz sai sangue. A gente só colhe o que planta. Quem decidiu seguir errante para cá, o pai deu a quantidade de água certa, a quantidade de pão certo, para ele seguir em segurança e sem passar por risco de morte. Mas ela decide andar de qualquer jeito, de qualquer maneira, e da forma que ela queria. Só que teve um momento, irmão, que ela vai dar conta que a água acabou. Aí o menino, que era a responsabilidade dela naquele deserto, porque o pai colocou o menino aonde? Aonde? Então a responsabilidade já não era mais de Deus. A responsabilidade de Deus é de entregar o que Ele falou que ia entregar e te dar o necessário para você
e resolver aquela situação. Ele pega o menino no colo, dizendo: agora é contigo. Tudo que você precisa está aí para você seguir. Aí o texto diz que quando ela dá conta que o pão acabou e que a água acabou, o menino vai sentir sede. O menino vai pedir água. Talvez tenha desespero. Imagina uma criança que já era um pré-adolescente chorando que quer água, quer água, quer água, quer água. Se você vê um texto com detalhe, você percebe que a primeira coisa que acaba aqui é a água. Quando ela entra em desespero, não tinha acabado o pão ainda. Esse é um detalhe, tá, dos pregadores. Quando H entra em desespero, acabou a água, mas ainda tinha pão. Vou repetir para você de novo. Se você está ligado aqui, você vai pegar isso aqui para a tua vida. Quando a água acabou, porque ela não teve responsabilidade, ela não percebeu que a água estava baixando o nível, acabando pelo jeito que queria, andou do jeito que queria. Acabou a água, entrou em desespero. Mas tem um detalhe aqui: acabou a água, mas ainda tinha pão. Desespero porque acabou a água e não deu valor. Não vou repetir. Entrou em desespero porque a água havia acabado e o desespero fez ela não valorizar o pão que ainda tinha. Ela entra em desespero. A primeira coisa que ela faz é desesperar. E eu entendo, irmão. Quem é mãe aqui sabe. Um filho chorando. A Stephanie teve neném agora. Eu não sei se você já viveu essa experiência. A criança está chorando. Já deu água. Já deu leite. Deu remédio. Não sabe mais o que fazer, porque a criança não para de chorar. Eu sei o que é isso. H entrou em desespero, que eu não sabia mais o que fazer. O menino queria beber água, mas não tinha água. Mas ainda tinha pão. Só que para alguém que decide andar segundo a sua vontade, do jeito que quer, errantemente pelo deserto, irmão, vai perceber que a água acabou, mas tinha pão? Não vai. A primeira coisa que ela fez foi abandonar a responsabilidade dela. A primeira coisa que ela fez, o texto diz, ela encontrou uma árvore no deserto, colocou o menino debaixo dessa árvore e se afastou um tiro de ar, aproximadamente de 20 a 30 metros. Quando ela se afastou, o texto diz que ela se afasta para não ver. Mas o texto diz que o anjo do Senhor bradou, e esse anjo aqui é o próprio Cristo, tá? Anjo com A maiúsculo na Bíblia é Jesus. O anjo bradou e disse: H! Aí ela: eu estou desesperada. Eu estou desesperada porque meu filho vai morrer. E aí, enquanto eu estou desesperada, eu vou me afastando. Enquanto eu estou desesperada, eu esqueço que tem pão ainda. Eita glória! Enquanto eu estou desesperado, eu vou me afastando das responsabilidades.
texto diz que ela se afasta para não ver. Mas quando o anjo brada, ele diz: Deus, vem ouvir o choro do menino. Então, na verdade, ela não se afastou para não ver. Porque pior do que uma mãe ver, ela ouvir a criança chorar. Pior do que ver é ouvir a criança gritar: socorro! E não poder fazer nada. Tendo pão na bolsa, mas entrou em desespero, porque a água acabou. E acabou desvalorizando o pão que lhe restava. Ela se afasta, e o texto diz que ela se afasta para não ver, mas o anjo se apresenta, dizendo: Deus ouviu. Fala para quem está falando: Deus ouviu o choro do menino. Então, peraí, gente. Ela chora, se desespera, mas quando o anjo brada, diz que Deus não ouviu o choro dela, senhora Simone. Deus ouviu o choro do menino. Por que isso? Porque o menino era filho de Abraão. Ela é egípcia. E Deus não ouve choro de gente que tem comportamento egípcio no deserto. Morou na casa de Abraão, aprendeu tudo. Mas o Egito está impregnado. Pode chorar, pode ter desespero, mas Deus não ouve. Agora, ela se afasta para não ouvir o menino chorar. Ai, Deus ouviu. O texto diz: ela se afasta para não ver, mas quando o anjo fala que Deus ouviu, ela não se afastou para não ver, ela se afastou para não ouvir. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso? É não entender que a culpa é dela mesma. É não reconhecer que no desespero ela abandonou a responsabilidade que Abraão deu na mão dela. Quando Deus, através do anjo do Senhor, que é o próprio Cristo, se apresenta e diz: Agar, Deus tem ouvido o choro do menino. Ela está dizendo: eu só vim aqui, não foi por causa de você. Eu só vim aqui por causa da responsabilidade que você abandonou na hora da tua adversidade. Eu só vim aqui por causa da responsabilidade que você abandonou na hora do teu desespero. O que é isso? Não é por causa de você. É por causa da responsabilidade. Porque eu tenho uma palavra empenhada nisso aí. E ainda que tu seja infiel, eu permaneço fiel. O texto diz que o anjo abriu os olhos de Agar. Eu vim profetizar para você que tem estado com esse comportamento de ignorar a voz de Deus. Não ouve os profetas, não ouve os líderes, não ouve os pastores. Deus tem uma obra contigo, Deus tem um ministério contigo, Deus tem uma obra na tua casa. Mas para você que está fazendo ouvido despertador, para você que está vivendo a sua vida aleatoriamente, do jeito que você quer e do jeito que você pensa, sem se
preocupar a forma que Deus quer que você viva. E por isso o tempo está passando, o nível da água está diminuindo, o pão está quase acabando, e você está aí dessa maneira, com esse mesmo pecado, com essa mesma vidinha, dessa mesma rotina, desse mesmo jeito. Deus nos trouxe aqui nesse domingo para dizer: eu só vim aqui falar contigo, não é porque você está nesse estágio imundo e de desobediência. Eu só vim aqui falar contigo por causa da minha palavra, por causa da palavra que está empenhada, por causa da promessa que eu fiz a você. Eu só vim aqui falar contigo por causa da responsabilidade que você abandonou. Era gente que era para estar na mesa de oração, mas continua lá atrás. Era gente que era para estar na regência, mas continua lá atrás. Era para gente que era para estar no ministério, mas continua lá atrás. Era para gente que já era para ter crescido. Teve gente, irmãos, que eu queria levantar na festa da igreja. Se Jesus não arrebatar a igreja, eu estava com vontade, mas o Espírito me parou 3 horas da manhã e falou: não, olha a hora que chega no culto, não, olha como que se veste, não, olha como que anda, não, olha como você fala e não dá atenção, não. Eu vim aqui como profeta de Deus dizer para você que Deus não precisa de você em nada. Ele só está aqui salientando, advertindo você, porque Ele tem uma palavra empenhada a respeito da tua casa e a respeito da tua vida. Só que você não está percebendo que o tempo está passando e a água está diminuindo, o pão está se disputando. O texto diz que o anjo bradou. E o texto é em fato de dizer que Deus abriu os olhos de Agar. E ela encontrou uma fonte no deserto. Eu encerro dizendo que o problema nunca foi o deserto. Eu encerro dizendo para você que o problema estava na visão de Agar. É Deus levantando vaso e dizer: eu vou te colocar no deserto. Irmão, entra em desespero. Meu Deus. Você está com medo do deserto por quê? O problema nunca foi o deserto. O problema não estava no deserto. O problema estava na forma que Agar decidiu andar nesse deserto. Porque deserto é lugar de mostrar quem a gente é de verdade. No deserto a gente borra a maquiagem. No deserto não tem penteado. No deserto não tem roupa bonita. Não, no deserto não tem pai, não tem mãe, não tem irmão, não tem titia, não tem cachorrinho, papagaio, periquito, tereré. No deserto é só você. Fala para quem está no deserto. É só você. Não adianta colocar cupim A, cupim B, cupim C, cupim E. Não. O anjo desceu e disse: o deserto nunca foi um problema. E qual é a prova que o Senhor vai me dar? Eu vou abrir os teus olhos. Não, o Senhor não vai abrir a fonte, não. Por quê? Porque a fonte sempre chega. Glória a Deus. Você que me chamou. Você que nunca quis ver. Você que nunca quis entrar na visão. Você que nunca quis enxergar. Eu quero dizer para alguém aqui que Deus não tem problema nenhum
você. Deus não tem problema nenhum em derramar sobre você. Mas você precisa entender que nesse deserto Ele não te colocou aí para depois colocar a fonte. Ele colocou a fonte primeiro. Ele criou a fonte primeiro. Mas deixa eu olhar, ele fez o deserto primeiro. Não, vamos olhar mais ainda. Primeiro ele foi no deserto antes de você, para dizer assim: eu passei, obedeci, não pequei, não abandonei, não negligenciei. Você também vai de cabeça erguida, de peito erguido, e vai, porque nesse deserto eu vou abrir os teus olhos. E nesse deserto aleluia. Cada um no tipo deserto. Alguns, o deserto dele era na área financeira. Roda, parece que está no mesmo lugar. Outros, é na área sentimental, é no ministerial, é no profissional. Cada um tem um deserto, irmão. Ah, pastor, tu não sabe o que eu estou passando. Meu filho está preso. Deixa ele lá no deserto. Que naquele deserto lá Deus vai cuidar dele. E aí? Daqui a pouco Deus vai abrir os olhos. Ah, pastor, tu não sabe o que eu estou passando em casa. Meu marido é só Jesus. Ele é o teu deserto. Se não tivesse ele lá desse jeito, tu estava orando como você está orando, você não estava buscando o que você está buscando. Cada um tem um deserto, e o problema nunca foi o deserto. Fala, o problema sou eu. Fala, o problema sou eu. Que no deserto faço o que quero, vivo do jeito que quero, ando errante da forma que quero, não abandono o pecado, não regularizo minha vida, não tomo posição, não arrumo que tem que ser arrumado. Mas eu quero profetizar nessa hora que a palavra de Deus está sendo lançada, a palavra de Deus está em movimento, e hoje, além da palavra de Deus abrir os teus ouvidos, está abrindo também a tua visão. Para quê? Para tu encontrar a fonte. Pastor, e qual é o nome dessa fonte? Sabe qual é o nome? Conserto. Sai desse mecanismo aí, ó. Regularize essa vida que você está vivendo irregular há muito tempo. Arruma aí, meu filho, esse negócio não está legal. Essa fonte, pastor Evanir, é você, irmão, vivendo em Deus, no tempo de Deus, aquilo que Deus tem para você. Deus hoje está abrindo os nossos olhos. Deus abre os olhos, ela encontra fontes secas. Hoje vai dizer agora, pega da água aí, vai lá. O que eu faço? Vai lá e pega na mão do menino. Qual que é isso? Na mão da tua responsabilidade. Qual que é isso? Bota esse papel para casar logo. Qual que é isso? Vai lá e conserta com essa pessoa que tu não fala com ela há 10 anos. Qual que é isso? Vai lá e paga essa dívida que você não paga, caloteiro. Qual que é isso? Pega o caminho do gabinete, confessa esse pecadinho doméstico que tu fica aqui na toda com ele na igreja. Pega na mão da tua responsabilidade que você abandonou. Que já era para estar cantando, já era para estar pregando, já era para estar dirigindo, já era para... Mas nada andou na tua vida porque você abandonou a palavra. E quem abandona a palavra, tem responsabilidade para ele é preto. Mas o Senhor nos reuniu hoje aqui para dizer: pega na mão da tua responsabilidade. Fala para quem está do seu lado aí. Se puder, pega até na mão dele. Pega.
O que está faltando aí para a gente viver? O que está faltando aí para a bênção chegar? O que está faltando aí? O que está faltando aí? Você sabe o que está faltando para lá, que você precisa consertar. O que você precisa resolver, a posição que você tem que tomar. Pastor, mas o tempo passou, mas ainda está em tempo, a hora acabou, o desespero chegou, mas ainda tem pão, ainda tem palavra, e ainda estamos alimentando nessa noite, dizendo, ainda há esperança para a árvore plantada. O quê? O quê? Ah!